Viver com esse meu tamanho virou uma dificuldade sem fim. Só o fato de respirar já é difícil. E eu tenho que usar oxigênio o tempo todo, porque o meu peso sobrecarrega demais os meus pulmões. Os meus pulmões não conseguem mais suportar o meu corpo. Quando eu vou dormir à noite, às vezes consigo me deitar de lado, mas quase sempre eu sento e durmo inclinada. Porque se eu deitar, a pressão do meu corpo vai me sufocar. Mas não são só os meus pulmões. Chegou num ponto que parece que meu corpo inteiro está se deteriorando. Olha só pra mim, eu durmo presa a uma máquina. Eu tenho pressão alta, eu tenho insuficiência cardíaca, as minhas pernas incham, às vezes vazam um líquido delas. É difícil sair da cama. Tem dia que eu só quero ficar deitada e não me mexer. Mas eu tenho que levantar, porque eu tenho 2 filhas para criar. Ivoriana! Fala. Pode vir aqui me ajudar, por favor? A Ivoriana tem 14 anos e a Tatiana só tem 12. Elas precisam de mim, por isso eu me obrigo a me levantar e começar o dia. Mas alguns dias são piores que outros e às vezes a minha filha Ivoriana tem que me ajudar a levantar. Ela é a mais velha. É uma menina doce, gentil. Ela me ajuda muito. Ela me ajuda com tudo. Mas mesmo com a ajuda da minha filha, eu não consigo passar mais de 1 minuto em pé sem começar a suar. Os meus joelhos começam a tremer, as minhas pernas doem. Eu não consigo andar mais que 6 metros, às vezes até menos. Eu não vejo a hora de sentar porque eu sinto que as minhas pernas podem ceder a qualquer momento. E tudo o que eu quero é comer. É só o que eu quero fazer desde a hora que eu me levanto. As meninas me ajudam a preparar o café da manhã. Normalmente comemos panquecas com bacon e ovos. Eu dependo da Ivoriana e da Tatiana para cozinhar para mim. Eu sempre tento fazer isso com elas, porque eu amo estar perto da comida. E cozinhar com as minhas filhas é uma coisa especial para mim. Mesmo sabendo que foi a comida que me deixou assim, eu como o dia inteiro, porque eu tô sempre com fome, sempre quero comer. E as pessoas não entendem isso. Elas pensam, se você parar de comer, você vai emagrecer. Ou foi você que fez isso com você mesma. É verdade, eu fiz isso comigo mesma, eu sei que eu fiz. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e me obrigou a comer. Eu comi, engordei, a culpa é minha. Mas isso não quer dizer que eu escolhi isso pra mim. É um vício, uma doença. As pessoas não entendem a luta que é. Eu não consigo cuidar de mim mesma. Tenho minhas 2 filhas, a minha mãe e o meu irmão mais novo, que moram aqui perto e cuidam de mim. Quem é que quer viver desse jeito? É uma droga. Como eu não estou trabalhando, eu passo 97% do meu tempo na minha casa. E a cada dia que passa, meu estado fica ainda pior. E a comida é meu único refúgio. É a minha única alegria, além das minhas filhas. É o meu único motivo para levantar. A comida me faz feliz e me ajuda a esquecer o que não me faz feliz. Filha, já tá terminando a massa das panquecas? Tem que ficar mais líquida ou tem que ficar mais consistente? Como é que é? Cozinhar, mesmo quando eu tô cansada, e comer são as únicas coisas que eu faço com as minhas filhas. Ou seja, a comida também me ajuda a passar mais tempo com elas. Eu me sinto culpada em relação ao que eu como e ao que isso faz com a minha família. Eu sei que eles não me julgam e que as minhas filhas e minha família entendem a minha dificuldade. As meninas vivem comigo todos os dias, mas não deveriam ter que fazer nada disso. Eu me sinto mal, porque essa não é a vida que eu queria para as minhas filhas. Eu devia fazer mais por elas do que eu sou capaz. E eu me sinto mal por isso. Mas quando eu penso na situação, eu fico deprimida. E eu quero comer para poder esquecer de tudo. Parece que as coisas foram assim a minha vida inteira. E comer é a única coisa que me afasta das sensações ruins que eu tenho. E eu aprendi isso quando eu era muito nova. A vida sempre foi difícil para minha família. A minha mãe era solteira e tinha 21 anos quando eu nasci. Ela e eu morávamos com a minha avó e a minha bisavó. Éramos nós 4 na casa. E a minha mãe e a minha avó trabalhavam para sustentar a gente.
Eu não via muito a minha mãe porque ela trabalhava de noite numa loja de donuts e dormia a maior parte do dia. Por isso, eu sempre queria a atenção dela. Eu tinha uns 6 anos de idade quando a minha mãe começou a fazer questão de comer comigo sempre que podia. Isso acabou virando uma coisa nossa, sabe? Comer juntas. Mesmo que eu já tivesse comido, eu queria aquilo que ela ia comer, porque eu queria comer com a minha mãe. Foi nessa época que eu comecei a engordar. Com 7 anos de idade, eu pesava 36 quilos. E quando fiquei mais velha, a comida virou a coisa mais importante para mim, por causa de algumas coisas que aconteceram comigo. Quando eu estava com 8 anos, a minha mãe começou a namorar uma pessoa. 1 ano depois, quando eu tinha 9, ela se casou. E a gente se mudou para outra casa com o meu padrasto e os filhos dele. Foi uma situação bem diferente para a gente, mas uma coisa pior aconteceu, porque eu fui molestada por um familiar. E o terror de sofrer um abuso foi pior do que eu podia aguentar. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. E durante esse tempo, eu comia sem parar. Tudo que eu encontrava para comer e tudo que eu conseguisse ingerir, eu comia. Foi aí que meu peso aumentou demais. E com 12 anos, eu já estava pesando 90 quilos. O refúgio na comida era a única opção que eu tinha para lidar com aquilo tudo. Porque eu contei para minha mãe e para minha avó, mas ninguém mais sabia. Parecia que a minha mãe queria que eu escondesse o que tinha acontecido. Depois disso, eu não me sentia mais segura na minha própria casa, que eu achava que nada ia ser feito para aquilo parar. Eu me senti tão traída pela minha mãe, e ela era uma pessoa que estava sempre lá. Quando eu estava com 13 anos, eu fui morar com a minha avó. O meu único conforto durante toda aquela situação era comer para esquecer da dor. Depois disso, o meu peso disparou. E quando eu comecei o ensino médio, com 14 anos, eu já pesava 140 quilos. O abuso que eu sofri estragou a minha vida pra caramba. Eu não olhava mais para os meninos do mesmo jeito. E no ensino médio, isso virou um problema. Eu não tive nenhum namorado de verdade, porque os garotos só me queriam para uma coisa. Eu fui muito usada pro sexo. A comida tinha se tornado a minha melhor amiga. E por todo o ensino médio eu só comia. Eu nunca parei, nem tentei controlar a minha alimentação. E quando eu me formei, eu estava com 190 quilos.